Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, como sempre, para sempre. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste segundo final de semana do segundo mês do ano de 2024, o mês de fevereiro. Partilhar então assim da parte do Espírito Santo a terceira e a última parte desse pequeno estudo que o Espírito do Senhor nos levou a fazer sobre os anjos. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, à medida que o homem, a mulher, ele vai se relacionando com Deus, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus, o Espírito Santo ele vai nos abrindo o entendimento e ele vai nos iluminando e nos dando sempre coisa nova. Mas isso só acontece, meu amigo, minha amiga, se eu e você, a gente se aproximar de Deus, a gente desejar ter um relacionamento com Deus através da devoção. Haja visto que as pessoas não estão a conseguir se voltar para Deus porque as pessoas não têm desejo, não têm interesse de conhecer a Deus. Deus ele tomou a boca do profeta Jeremias no seu livro, no capítulo de número 23 a 29, no versículo de número 13, 14 e 15, Deus ele faz um convite para o povo de Israel dizendo: então ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É bem verdade que coração, na linguagem bíblica, não faz referência ao órgão onde circula o sangue do nosso corpo, mas sim, quando a palavra de Deus ela fala de coração, está a se referir à sede da personalidade, que é a alma do homem, a sede da inteligência, da vontade própria e dos sentimentos. Sem sombra de dúvida, meu amigo, minha amiga, que o lugar mais seguro que um homem, que uma mulher pode estar nesta vida é no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus está no lugar mais seguro. Mas Satanás ele tem conseguido enganar as pessoas através das distrações, das suas propostas indecentes, que são os prazeres, as ilusões que essa vida oferece. As pessoas que não conhecem a Deus, as pessoas que não creem em Deus, as pessoas que não têm compromisso com Deus, elas pensam que a vida que a vida é só aqui na terra, você desfrutar dos prazeres, viver os momentos com a tua família, que não está nada de errado, fazer aquilo que a vontade da tua carne, dos teus pensamentos. Mas a vida é melhor do que esse. A vida, meu amigo, minha amiga, é o homem e a mulher ouvir a voz de Deus, ter paz na alma, sentir a presença de Deus, ver o mover, a ação de Deus no seu cotidiano, vendo Deus operar, vendo Deus livrar, vendo Deus fazendo coisas extraordinárias. Mas só é possível, meu amigo, minha amiga, se nós aceitarmos o convite de Deus. Jesus, ele, no livro de Apocalipse, ele declara, dizendo o seguinte: olha, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e aceitar, eu entrarei, sairei e cearei com ele. Abra a porta do teu coração para Cristo e aceite a palavra de Deus. Assim então você irá de experimentar a felicidade plena, você irá de ter conforto, paz na alma, aquilo que o pecado, que os prazeres deste mundo não podem te oferecer. Amém? Eu vou fazer oração. Assim que eu fizer oração, vamos então ouvir essa última parte dessa pequena série de estudo que nós fizemos sobre os anjos. E como sempre, Deus irá de fazer algo extraordinário na minha vida e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, vou fazer a oração, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por mais um dia de vida que o Senhor me concede, por esse momento singular que o Senhor me concede, de poder ser um instrumento nas mãos do Senhor, para que assim então essa pessoa possa ouvir a mensagem que o Senhor quer que ela ouça.
É bem verdade, Santo Deus, que o Senhor veio, através da personalidade de Cristo, buscar e salvar aquele que havia se perdido, que essa pessoa que se encontra presa nas drogas, que se encontra presa nos problemas desta vida, que não consegue se realizar porque Satanás tem conseguido aprisioná-la através da sua ação maligna, através da operação dos espíritos malignos. Mas a tua palavra, Santo Deus, ela declara, dizendo o seguinte, que foi para isto que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Por isso eu quero te pedir, Santo Deus, que essa pessoa que irá de visualizar essa pregação, que se encontra oprimida, que se encontra presa nas garras de Satanás, que o teu Espírito possa libertá-la pela pregação da tua palavra. É bem verdade, Santo Deus, que a tua palavra ela é como uma espada de dois gumes que esmiuça no mais profundo de ser, a fim de fazer a separação do espírito da alma, das juntas e das medulas, e apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Espírito Santo, tudo o que eu desejo neste dia é ser um instrumento nas tuas mãos, que o teu Espírito possa falar por intermédio de mim a essa pessoa e que o Senhor possa convencê-la do pecado, do juízo e da justiça. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está em vós, o Espírito que está em vós, vos ensinará o que haveis de pregar. Toma a direção desses minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Só tenho que louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta terceira e última parte da pequena série que nós estamos sobre os anjos, se encontra no livro da Revelação, livro de Apocalipse. Vamos ler 4 textos. Apocalipse, capítulo de número 12, glória a Deus, glória a Deus. Vamos ler do versículo 7 até o versículo de número 10, que interessa, diz o texto sagrado. Houve peleja no céu, Miguel, os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos, versículo 8. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, versículo 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa terceira e última parte dessa pequena série que nós estamos sobre os anjos, a terceira e última parte, ela tem como tema a vitória de Cristo sobre Satanás e as batalhas angelicais nas regiões celestiais. Antes de falar sobre a batalha que houve no céu, sobre a batalha que houve nos céus sobre os anjos, nós precisamos entender uma coisa, que o livro de Apocalipse é um livro simbólico. Apocalipse é uma profecia, é um livro profético que fala do passado, do presente e do futuro. E para não ficar só nas palavras do missionário, se nós pegar na abertura do capítulo 1 do livro de Apocalipse, quando Cristo aparece para João na ilha de Patmos, ele diz para João o seguinte: olha, João, escreve as coisas que vais ouvir, as coisas que ouviste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Cristo ele deixou especificado que a revelação que ele iria de dar para João seria do passado, do presente e do futuro. E é interessante porque nesse capítulo 12
João, ele recebe uma revelação de Cristo do que aconteceu no céu depois da vitória de Cristo sobre Satanás. Nós vimos que quando Adão pecou, o ser humano, Adão ele entregou a autoridade que Deus havia dado para ele, para Satanás, e assim Satanás ele conseguiu ter autoridade sobre o homem, levando assim o homem, a mulher, a serem escravos do pecado, a haver uma vida de pecado e serem assim dignos da condenação eterna, do castigo eterno, do inferno. Mas só que no capítulo de número 6 de Isaías, nós temos Deus, através de Isaías, falando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o Deus Filho que estava à direita do Pai, ele se prontifica e declara dizendo o seguinte: olha, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Isaías ele recebe a revelação de Cristo, do nascimento e da profecia da trajetória da vida de Cristo 700 anos antes de Cristo nascer, ou seja, 7 séculos antes de Cristo de nascer. E Isaías ele recebe a revelação do nascimento de Cristo, da vinda de Cristo, do ministério de Cristo, da morte de Cristo e da ascensão de Cristo, que é o que nos interessa, porque quando Cristo ele foi até a cruz, porque Satanás ele havia feito de tudo, tentou Cristo de todas as maneiras, que é para o projeto de Deus ser frustrado, e assim Cristo ele viesse a pecar e o ser humano fosse digno da condenação do fogo eterno, do inferno. Mas por Cristo ele cumprir, fazer aquilo que o Pai havia lhe mandado, renunciando às propostas indecentes de Satanás, cumprindo com o ministério dele, obedecendo e sendo fiel até a morte e morte de cruz, que interessa. O que aconteceu, missionário? Quando Cristo, ele na cruz, ele levantou as mãos e disse: olha, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu rendo o meu espírito. O que aconteceu, missionário? Quando Cristo ele falou está consumado, Cristo ele vence a Satanás. Como assim, missionário? Porque já que não foi achado ninguém digno de morrer pelo ser humano, de salvar o ser humano, e como Deus conseguiu através de Cristo, glória a Deus, Satanás ele não tinha mais poder de acusar os santos, seja do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Missionário, explica isso. Nós vimos isso no livro de Jó, no capítulo 1, quando Satanás, quando os filhos de Deus vêm se apresentar para Deus nos céus, Satanás ele aparece diante de Deus. Foi quando Deus ele questiona Satanás sobre Jó. Mas nós precisamos entender que antes de Cristo aparecer, antes de Cristo vir na terra e pagar o preço e morrer pela raça humana, Satanás ele até então ele tinha acesso aos céus. Como assim, missionário? Ele aparecia nos céus, não só nesse episódio que nós temos conhecimento de Jó capítulo 1, que Deus fala sobre que Satanás ele coloca a prova sobre a personalidade de Jó a Deus. Satanás ele aparecia inúmeras vezes acusando os santos do Antigo Testamento que morreram, que passaram antes de Jó, como por exemplo Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e vários patriarcas, Davi, que do Antigo Testamento, que estavam no seio de Abraão. Satanás aparecia diante de Deus e dizia: olha, não é justo eles estarem aqui, não é justo Davi estar aqui, não é justo Abraão estar aqui, não é justo Jó estar aqui, não é justo os profetas, como todos os homens do passado estão aqui, porque todos eles pecaram e não tinha ninguém que era digno de pagar o preço pela vida desses santos do Antigo Testamento que morreram. Por isso que Satanás, inúmeras vezes ele aparecia nos céus para acusar os santos do Antigo Testamento. E no versículo 7 de Apocalipse, capítulo de número 12, quando Cristo ele morre na cruz, está consumado, Cristo ele não foi diretamente nos céus.
No livro de Efésios, o apóstolo Paulo, tomando a revelação, vamos falar primeiro na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, que ele fala sobre a ressurreição de Cristo e sobre a ressurreição dos santos nos últimos dias. Ele fala: ó morte, onde está a vitória? Onde está, ó inferno, o teu aguilhão? A vitória do pecado é a lei, e a força do pecado é a morte, mas graças a Deus, o aguilhão do pecado, a força da lei é a morte, o aguilhão do pecado, ele fala, graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Quando Cristo ele morre na cruz, ele desce nas profundezas, e ele vai então, já que ele conseguiu o direito de pagar pela vida dos santos do Antigo Testamento, tanto do Antigo Testamento como do Novo, como da humanidade inteira, porque Cristo ele não cometeu pecado, ele não pecou. O apóstolo Pedro, tomado pelo Espírito Santo, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 22, ele fala que o qual não houve dolo algum, ou seja, não houve falha, não houve pecado, ele não cometeu pecado algum, nem falha alguma se achou na sua boca. Ou seja, Cristo ele não cometeu pecado, nem por pensamentos, nem por olhos, nem por palavras, nem por gesto, nem por sentimento. Ele foi perfeito desde o dia do seu nascimento até o último dia da sua morte, porque o ministério de Cristo durou aqui nessa terra 3 anos. Então, quando Cristo ele vence a Satanás, ele vence o pecado, ele desce nas profundezas, ele recebe a chave da morte, da mão de Satanás, e ele abre o lugar da sepultura, e conforme está mencionando os evangelhos, que o corpo de muitos santos do Antigo Testamento ressuscitaram. E Cristo, ele quando sobe aos céus, no livro de Salmos, no capítulo 24, que fala sobre a vinda de Cristo, quando ele aparece nos céus, os anjos, eles não conseguiram, as portas dos céus estavam fechadas, mas quando viram a marca do cravo da morte de Cristo na cruz e as pernas, então eles começaram a proclamar: levantai, levantai, ó porta, levantai, levantai, ó porta, eis que vem o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o Deus das batalhas. Então chegamos no versículo 7, quando Cristo ele consegue vencer, ele consegue cumprir o seu ministério, ele vence a Satanás e os anjos e as potestades malignas que ficavam nas regiões celestiais, que até então impediam com que a oração de muitos santos do Antigo Testamento chegasse até Deus. Deus então, ele ordena os seus anjos. Por isso que no versículo 7 fala que houve batalha nos céus. Miguel, que é o anjo principal da região celestial, o anjo-chefe, o general de Deus, glória a Deus, que Deus ele estabeleceu que é para defender o reino dele, juntamente com os anjos, eles descem nas regiões celestiais e eles lutam contra os anjos malignos, que são os principados, as potestades, as hostes espirituais, que são as tropas malignas. Miguel e seus anjos, eles pelejam contra esses anjos e sobretudo contra o dragão, que no caso é Satanás. E eles, pela força, pela autoridade que Deus havia dado a Miguel, que Deus deu ao arcanjo Miguel, ele pega então assim o dragão, que é a antiga serpente, que é Satanás, e os expulsa dos céus, juntamente com aqueles anjos que estavam com Satanás, que ele expulsa todos eles dos céus, e eles caem aqui nessa terra. Porque, meu amigo, minha amiga, Deus ele é poderoso. A vontade de Deus ela tem que ser feita. E você vê que
a origem dessa batalha foi exatamente a vitória de Cristo. A vitória de Cristo sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre todas as pessoas que morreram, foi exatamente que gerou essa guerra, dessas batalhas angelicais que aconteceu depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Daí em diante, meu amigo, minha amiga, Satanás ele não tem mais acesso de chegar perto do trono de Deus e acusar os santos do Antigo Testamento, como também a todos aqueles que estão em Cristo, porque foi encontrado alguém digno, Cordeiro de Deus, que é o Cristo Jesus, que tira o pecado do mundo. Se você quer, meu amigo, que Cristo, porque na Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, falando a respeito de Cristo, diz que, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo, ele é o advogado de todos aqueles que reconhecem que ele é o único Senhor e Salvador das suas vidas, e os anjos de Deus, eles só estão a serviço, a favor de todos aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, todas aquelas pessoas que entregaram a sua vida a Cristo, que se arrependeram dos seus pecados e que procuram viver uma vida de pureza, de santidade, de obediência a Deus. Os anjos de Deus, eles estão ao redor dessas pessoas que é para guardar, proteger e livrá-lo de todo o mal. Você vê que o dragão, que é Satanás, na sua queda ele levou 1/3 das miríades celestiais, ou seja, significa dizer que 1/3 Satanás ele levou, quer dizer que 2/3 e muito mais ficaram com Deus. Para todas aquelas pessoas que obedecem à palavra de Deus, que reconhecem que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida e procuram levar a sério o seu relacionamento com Deus, tem 2 anjos ou mais guardando, protegendo e livrando essas pessoas. Para você que está visualizando um missionário que tem muita dificuldade de aceitar a Cristo ou de entregar a sua vida para Deus, de ver uma vida de santidade, uma vida de pureza, segundo o padrão da palavra de Deus, eu tenho uma notícia para você: o melhor lugar é ao lado de Jesus Cristo. Mas não adianta simplesmente você falar: eu sigo a Jesus, eu vou à igreja. Olha, vida cristã, meu amigo, amiga, vida cristã, meu amigo, minha amiga, é uma vida de praticidade. Servir a Deus é diariamente. É diariamente, de segunda em segunda, você tem que servir a Deus. Se você fica chateado, se você fica irritado ao ouvir a palavra de Deus, ao ouvir as coisas de Deus, então você não é povo de Deus. Você está possuído por Satanás. Se você continuar assim, o seu destino será a condenação eterna. Porque Deus ele te ama, Deus ele ama a raça humana. Como Deus só tem pensamentos de bem e não de mal, Deus ele enviou um escape, que é o seu Filho Cristo Jesus, que é para morrer pela humanidade inteira. Cristo morreu para todos. Infelizmente, a maioria fala: eu não quero Jesus. A maioria prefere búzios, a maioria prefere esoterismo, a maioria prefere pirâmides. Olha, o egípcio, ele fica admirado, ele ri quando vê as pessoas admiradas, de boca aberta, com as pirâmides. Sabe o que é pirâmide, meu amigo, minha amiga? Se você não sabe, pirâmide é túmulo de Faraó, ou seja, lugar de morte. Nós vimos numa mensagem precedente que o Espírito, uma mensagem passada que o Espírito do Senhor tinha me dado sobre Satanás, que na tipologia bíblica, Faraó representa Satanás. Ou seja, as pessoas elas como Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. Satanás conseguiu colocar na mente das pessoas que o melhor lugar é viver a vida que esse mundo oferece. Mas a misericórdia do Senhor, ela é grande demais. Se você quer ter os anjos de Deus ao teu favor para te guardar, para te proteger e te livrar de todo o mal, você tem que se entregar para Cristo. Você tem que parar de viver a vida do jeito que você acha, do jeito que você acha que é melhor, uma vida de brincadeira, uma vida de distração, uma vida de pecado, uma vida de festa, uma vida fazendo tudo aquilo que dá na telha na cabeça.
Se você quer continuar assim, então você vai morrer sem Deus. Eu tenho uma triste notícia para você, que as portas da destruição estarão à tua espera. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você aceite a Cristo. Porque os anjos de Deus, eles estão aí. São espíritos ministradores, são estrelas, são vigias que Deus ele fez, que é para servirem a Ele e também que é para guardar e proteger a todos aqueles que aceitam a Cristo como único Senhor e Salvador e reconhecem que sem Deus eles não são nada. Eles não são nada. Se você reconhece que você precisa de Deus, você quer se voltar para Cristo, então Deus ele vai colocar os seus anjos ao seu dispor para te guardar, te proteger e te livrar do mal. Você tem que reconhecer que você precisa de Deus. A vida sem Deus, se você não sabe, ela é uma vida sem sabor, é uma vida sem prazer. Você vê que o final de todas as pessoas que vivem a vida de prazeres que esse mundo oferece, o prazer da pornografia, do álcool, do fumo, o prazer das festas, é o que? Depressão, tristeza, vazio existencial, porque o ser humano em si, ele não está capacitado que é para preencher o vazio do seu interior. Sabe por que as pessoas não estão a conseguir ser felizes? Porque falta Deus dentro do homem. Cristo ele pagou o preço, ele venceu a antiga serpente que é Satanás, o dragão, assim como também Miguel e seus anjos pelejaram contra os principados, contra as potestades, contra os anjos malignos nas regiões celestiais. Houve luta, houve batalha nos céus, mas Deus, como está no controle de tudo e do tempo, Deus ele fortaleceu os seus anjos que é para pelejarem contra Satanás, que é para pelejarem contra aqueles anjos que se rebelaram contra Deus, que se transformaram em demônios, os lançarem fora das regiões celestiais e para eles nunca mais aparecerem nos céus e acusarem os santos, seja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como todos aqueles que reconhecem que sem Deus não podem viver. Amém? Espero que essa pequena série de estudo que o Espírito do Senhor nos levou a fazer sobre essas 3 semanas sobre os anjos nos ajuda a crescer, nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a entender o quanto é maravilhoso o nosso Senhor e o quanto Ele quer nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo mal. Mas Deus, conforme claro, o missionário tem falado sempre, Deus não é violador de corações. Deus ele só age, Deus ele só opera, só intervém quando nós reconhecemos que sem Deus a nossa vida ela não tem sabor. Amém? Vou fazer a oração. Espero que através da oração o Espírito do Senhor possa fazer a obra da regeneração na tua mente e no teu coração. Amém? Obrigado, Santo Deus, por essa pequena série de estudos sobre os anjos, que o Senhor ajuda essa pessoa a entender que o melhor lugar que para ela está é no centro da tua vontade, que a vida sem o Senhor, ela não tem sabor, ela é como um dia sem sol, ela é como um peixe fora de água. A vida sem o Senhor não tem sabor. Essa pessoa que talvez quer vir para o Evangelho, quer vir para Cristo, mas não consegue, que o teu Espírito ajude ela, que o teu Espírito dá ela força para tomar a decisão de parar de viver no pecado, de parar de viver uma vida imoral, uma vida completamente longe da tua palavra, e que ela possa assim então aceitar a Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida e levar a sério o seu relacionamento com o Senhor através do compromisso sério com a tua palavra. Toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Só tenho que louvar e te agradecer. Muito obrigado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário: glória a Deus, amém e graças a Deus. Arranque, meu amigo, minha amiga, tudo quanto é entendimento, e lembre-se sempre que o melhor lugar é no centro da vontade de Deus. Obrigado por me ouvires. Espero da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus estar com vocês na próxima série de mensagens que o Espírito do Senhor tem para nós, que será mais extensa do que essa. Mas Deus seja louvado, meu amigo, minha amiga. Meu amigo, minha amiga, aquilo que eu falo, que todas as mensagens que
Deus tem levado o missionário a partilhar com vocês não são mensagens que eu adivinho, que eu seleciono, são mensagens vindas do Espírito Santo do Senhor. Quando o homem e a mulher está sempre na oração, está sempre na devoção, Deus ele vai falando com o homem e com a mulher. E é aquilo que eu falo sempre, que a voz do Espírito Santo ele é muito baixa. E para nós conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, nós temos que nos desligar os nossos pensamentos das coisas dessa vida e se concentrar em Deus, e a gente vai ouvir. Se a gente ficar atento e atender e obedecer aquilo que o Espírito Santo fala através de nós, então a nossa vida será melhor, e a mensagem de que Deus fala sempre impacta as pessoas, porque vai de encontro ao ego, à personalidade e à necessidade de todas as pessoas. Espero estar com vocês até na nova série de mensagens que será no próximo final de semana, que o Espírito Santo permita que nos dê força para nós estar. Um forte abraço, até a próxima, tchau.